Você sabe o que é a agorafobia? A agorafobia é um transtorno de ansiedade, no qual a pessoa tem medo de lugares públicos. A pessoa tem uma vontade imensa de sair correndo para o lugar seguro, que geralmente é unicamente a casa do fóbico. 2000 anos atrás, os discípulos, depois da morte de Jesus, se encontravam trancados dentro de um quarto. A Bíblia diz que o quarto estava trancado do lado de dentro. E a Bíblia é clara que eles estavam trancados porque eles tinham medo dos judeus. Eles estavam apavorados, tinham um grande pânico do que podia acontecer com eles lá fora. Então eles resolveram se trancar dentro de um quarto. Nesse mesmo domingo, a Bíblia diz que Jesus encontra os discípulos dentro daquele quarto. O quarto estava trancado e ele apareceu no meio deles. Você e eu íamos levar um grande susto, né? Aí ele fala para eles duas coisas muito particulares. A primeira, ele diz paz. Ele fala, shalom, hein? Esteja tudo tranquilo, relaxa. E a segunda fala, eu os envio como o Pai me enviou. Jesus sabia que a mensagem dele não podia acabar dentro de um quarto trancado. Ele sabia que os discípulos carregavam a palavra que ele tinha ensinado para eles. Dependia deles o evangelho ser propagado pela terra. Mas eles estavam com medo. Eles estavam dentro de um quarto, trancados. O evangelho não podia morrer com eles. Passaram 2000 anos e parece que os discípulos de Jesus continuam trancados num prédio, num quarto. Muitas vezes vemos que a igreja tem as portas fechadas e não consegue dialogar com a sociedade. É muito importante que nós não sejamos uma igreja agorafóbica, que não sejamos uma igreja que tem medo de espaços públicos, que não sejamos uma igreja que tem medo de rua. É muito importante que o evangelho esteja na rua. É muito importante que nós, como igreja, consigamos dialogar com aquele que está lá fora. A igreja, como alguém diz, tem que servir para aqueles que não são membros. Nós precisamos servir a nossa sociedade. Jesus sabia disso, por isso que ele encontrou os discípulos, deu aquele susto, pediu para eles estar tranquilos e falou, eu estou enviando vocês, não fiquem trancados dentro desse prédio. O problema não é a igreja. O problema é que a igreja tem as portas fechadas. A igreja é muito bom. A igreja é a resposta para a nossa sociedade. A igreja é a esperança. Mas nós precisamos abrir as portas da igreja e nós, como cristãos, não ter medo de estar em espaços públicos. Não ter medo quando a gente está na rua e querer sair correndo para dentro da igreja, onde nós sabemos como fazer as coisas, onde ninguém vai discordar com a gente. Deixemos o medo para trás e consigamos atingir a sociedade relevantemente. Deus abençoe.